Buenos dias, povo. Essa semana é assunto novo, né, que eu disse a vocês semana passada. A gente viu só a interpretação de texto, leitura de texto e tudo mais, que a gente não tinha feito. Nunca mais a gente fez isso, não foi essa atividadezinha de interpretação de texto. Mas hoje a gente vai... eu vou mandar pra vocês uma atividade. Primeira atividade, eu vou mandar um... Vou mandar para vocês essa atividade que é sobre o imperativo afirmativo. O que seria imperativo afirmativo? Seria uma construção ou de frase ou de oração ou de uma sentença que é utilizada para afirmar ou para mandar vocês fazerem alguma coisa. É uma ordem. Quando eu digo façam a tarefa, é um imperativo porque eu estou imperando um desejo de vocês fazerem alguma coisa, e afirmativo eu estou mandando vocês fazerem essa coisa, certo? E quando tem um imperativo negativo, que a gente vai ver semana que vem, é ao contrário. Eu estou mandando vocês não fazerem alguma coisa. Imperativo negativo, não fazer. Imperativo afirmativo é fazer alguma coisa. E aqui tem uma mãe dando uma bronca no filho. Deixa esse gato em paz, Antônio. Ou seja, deixa esse gato em paz, menino. É isso que ele tá querendo dizer. Então, o imperativo afirmativo é isso, né? É o verbo que a gente coloca, o verbo que a gente conjuga para servir como uma forma de mandar alguém fazer algo, certo? E no imperativo, a gente tem uma construção de frase totalmente diferente nas outras conjugações. Tipo, o subjuntivo ou indicativo é totalmente diferente. O imperativo é um tipo de verbo também, tá? O verbo destacado acima, na tira, está no imperativo, pois constituem uma voz de comando cujo objetivo é fazer com que o receptor da mensagem realize uma ação, certo? E aí, os usos do imperativo. O imperativo se utiliza em diferentes situações. Primeira situação, para tratar uma pessoa com cortesia. Um exemplo, quando eu tô na sala, quando vocês voltam do intervalo, eu digo: Bolinho, por favor, entre. Quando eu falo isso, eu estou pedindo para você entrar de uma forma mais cortês. E aí eu tô utilizando o imperativo afirmativo. E aqui ele coloca um exemplo: entra. Siéntate, ou seja, entra, bolinho, senta, bolinho, certo? Segundo ponto, para pedir algo. Por exemplo, quando eu estou pedindo algo para vocês, façam uma atividade, meus queridos, por favor, entregue essas atividades para que eu dê a nota de vocês. E aí, imperativo afirmativo para pedir algo. E eles trazem um exemplo: por favor, passa-me a goma, ou seja, por favor, passa a roupa, tá? E aí, para dar uma ordem. Quando o Bolinho tá fazendo alguma coisa na sala, eu digo: Bolinho, por favor, você pode se sentar, querido? Sente-se. E aí, é o imperativo afirmativo que eu tô dando uma ordem. E aí, ele coloca um exemplo: cierra la ventana, ou seja, fecha a janela. E aí, para dar um conselho, exemplo: habla com ella, está muito triste, ou seja, fala com ela está muito triste. Quando eu dou aquele conselho: faça atividade para ganhar nota. E aí, para dar instruções, exemplo: llena esta ficha com tus datos, ou seja, complete essa ficha com seus dados. E aí, quando eu digo para fazer a atividade assim, 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 quando eu explico alguma atividade, eu tô explicando essa atividade, tô dando algumas instruções de acordo com o imperativo afirmativo. E a gente utiliza o imperativo afirmativo em 85 ou 90 ou 100% do nosso dia a dia, né? Em la publicidade, a publicidade a gente utiliza porque a gente não, né? Que eu não sou publicitária. Quando o publicitário ele faz uma
um comercial, por exemplo, alguma coisa que ele quer que você compre, ele dá nas entrelinhas uma ordem para você comprar alguma coisa, né? E usa vários tipos de métodos para isso. E aí, na publicidade, aí ele dá um exemplo aqui. Aproveite a ocasião, compra um e leva dois. Que faz isso muito é o Extra, né? Compra não sei quanto, leva não sei quanto. E aqui nós trabalhamos com imperativo afirmativo normal, formal e informal. Temos os ter, tu, os teres ou os outros. E o imperativo afirmativo, geralmente, é mais habitual a gente falar para as outras pessoas, né? Não que a gente não fale, tipo, Iris, faça isso, Iris, mas né, a construção frasal, eu estou falando de mim na terceira pessoa. Então, normalmente, quando a gente constrói uma oração no imperativo afirmativo, a gente geralmente constrói essa oração para falar para o outro. Então, é terceira pessoa, certo? Ou terceira pessoa ou segunda pessoa, quando ele fala aqui os te, tu, os teres ou os outros, certo? Exemplo. Abra usted la puerta, ou seja, abra você a porta. Exemplo, tu. Abre tu la puerta, a mesma coisa. Ustedes, abram ustedes la puerta. Abra vocês, os senhores, a porta. Vosotros, abre vosotros la puerta. Abre vocês ou vos a porta. Formação. O imperativo formal, usted, se forma a partir da terceira pessoa do singular, do presente e do subjuntivo. Ou seja, para construir uma frase no imperativo afirmativo, a gente precisa construir, principalmente no usted, no presente da pessoa, usted, na pessoa, que adequa a ela, de acordo com o presente do subjuntivo, né? No exemplo, Dona Sônia, llame a su hijo y avíselo que já estou esperándolo. E aí, vocês vão relacionar o usted com o singular do presente do subjuntivo. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. O imperativo formal, usted, se forma a partir da terceira pessoa do plural, do presente e do subjuntivo. E aí, se ele é plural, ele vai se formar no plural do subjuntivo. Se for singular, vai se formar no singular do presente do subjuntivo. E aí, senhor e senhora Jiménez, por favor, llamen a su hijo y avísenlo que tenemos que ir al cursillo de alemán. E aí, o imperativo não formal do tu se forma a partir da terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E aí, cada pessoa que se relaciona o imperativo, ele vai ser conjugado de forma diferente. Eu tenho os te e os tedes, que é que o verbo nesse imperativo, ele é conjugado de acordo com o presente do subjuntivo. Se for os te, é no singular. Se for os tedes, é no plural. E agora, ele falou do tu. O tu, a gente vai conjugar de acordo com a segunda pessoa do presente do indicativo, no singular, certo? E aí, o exemplo, Carlos, llama a tu hermano y avísalo que já estou esperándolo. E aí o imperativo não formal. E o imperativo não formal, vosotros, ele muda o R do infinitivo por D. Ou seja, exemplo, Carlos e tu llaman a vuestro hermano y avísalo. Meu Deus. Carlos e tu llaman a vuestro hermano y avísalo que já estou esperándolo. Vejam só, quando a gente tem esse vosotros, a gente muda o R do llamar e a gente bota o D, que fica llamad, né? E aí a gente tira esse R, coloca o D, e aí ele fica no formal do imperativo do vosotros.
Então, é essa a diferença. Certo, minha gente? Por favor, preste atenção nessas características. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer para vocês? E aqui atrás, ele dá uma tabelinha que é para vocês... a forma de vocês conjugarem o verbo para fazer essa construção do formal e do não formal do imperativo afirmativo. Nós temos primeira, segunda e terceira conjugação, como todos os verbos ou como todas as conjugações verbais. Cada uma dessas pessoas vão ter a sua conjugação própria. Então, é importante que vocês tenham em mente esse tipo de informação, certo? Cada uma dessas conjugações vai ter cada uma dessas primeira, segunda e terceira conjugação vai ter uma conjugação específica. E aí, alguns verbos que possuem formas especiais no tempo imperativo informal tu. Poner, pon. Hacer, haz. Salir, sal. Ser, se. Decir, di. Ir, be. Tener, ten. Venir, vem. E aí, eu vou mandar para vocês uma lista de verbo antes de a gente fazer essa atividade. Vou mandar para vocês uma listinha de verbos para vocês fazerem essa adequação. Vocês vão pegar esses verbos, vão ver todas as características que tem aqui, e vocês vão adequar com tudo isso que tem nesse deixa eu coisar aqui para vocês não verem a resposta. Dessa tabelinha aqui. Vão ver primeira, segunda e terceira conjugação. De primeira conjugação, a, segunda é, terceira ir. Primeira, segunda e terceira conjugação, AR, primeira, ER, segunda, IR, terceira conjugação. E aí vocês vão ver a terminação do verbo e vão fazer essas adequações, certo? Qualquer dúvida vocês podem tratar diretamente comigo. E antes disso, né, antes de vocês fazerem essa atividade, se tiver alguma dúvida em presente, meu Deus, eu espero que não tenha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre conjugação de verbo no presente indicativo e no presente do subjuntivo, vocês podem dizer para mim que semana que vem a gente dá uma pausa e continua com presente do subjuntivo e os verbos no modo indicativo, tanto no presente quanto no subjuntivo, certo? Subjuntivo. Presente do indicativo e subjuntivo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre verbos, subjuntivo no presente, vocês falem comigo, do indicativo, vocês falem comigo e a gente vê como a gente faz, né? Porque não dá pra gente fazer uma atividade sobre subjuntivo, sobre presente, se vocês não souberem conjugar verbos no subjuntivo e também no presente. Se não souberem, falem comigo. Diga, professora, assim que sair esse vídeo, você vê esse vídeo e diz, Iris, eu não sei subjuntivo. Aí semana que vem a gente vê aula sobre o subjuntivo, certo? Subjuntivo presente, que eu espero que vocês tenham visto. Porque quando a gente fala, quando o livro compõe os seus assuntos, ele presume que você já tenha visto todos esses assuntos que precedem. Então, eu preciso do presente do indicativo e do subjuntivo para fazer essa atividade. Se não souber, não faz. Então, por isso que é importante vocês dizerem para mim se sabem ou não, para semana que vem eu já falar isso para vocês, certo? Beijo para vocês.